assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém. Ontem nós encontramos um catálogo de corinhos antigos. A gente se esbaldou de relembrar músicas lá de antigamente. Eu lembrando de músicas que ninguém mais lembrava. Eles, meu Deus, nossa, impressionados. E é impressionante como a música, ela fica na cabeça da gente. A música, ela tem um jeito, uma ativação cerebral específica, né? Não sou nenhum técnico da área, mas a ativação cerebral que se tem com a presença de música é uma ativação quase de todas as áreas do cérebro. Se você faz aquele teste que você vê a atividade elétrica do cérebro, ouvindo uma música que te causa uma forte emoção, uma música favorita, uma música bonita, você tem um super estímulo no cérebro. E musicoterapia, essas áreas técnicas que se usa a psique humana com a música, ela se utiliza de tratamentos com músicas da época, de uma pessoa que está com algum problema, alguma disfunção do cérebro, e ajuda muito, porque essas músicas marcam nossa mente e marcam nossa conversão, o primeiro amor, marcam a nossa infância, para nós que crescemos ouvindo essas músicas, marca profundamente que até quando chegarmos aos 80 anos, chegarmos lá na idade da avó Margarida, nós lembraremos dessas músicas aqui, que aprendemos na igreja. E, inclusive hoje, uma irmã, uma senhora, ela ouviu eu comentando sobre os 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas
e pediu para cantar porque era uma música da juventude dela, uma música muito especial para ela. E ela me pediu para cantar a música, claro, sem problema nenhum. Vamos cantar Alegria Está no Coração. Essa, a gente era criancinha, a gente dançava, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Eu vou pedir para a Miriam começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado pela graça de estarmos aqui reunidos com liberdade de cantar e entoar louvores ao Teu nome em voz alta. Cuida daqueles que não estão aqui por um motivo justo. Pai, seja com cada pessoa que frequenta a nossa igreja, cada cristão, a Deus, para que eles possam sentir o desejo e a necessidade de estar perto de Ti. Cuida de todos os nossos pessoas que estão sofrendo nesse momento por causa dessa guerra, Pai, que cuida de cada cristão que precisa, de cada mãe que precisa de um abraço. Em nome de Jesus, eu te peço presença agora e sempre. Amém. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia,
dar, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, Deus a quem nós servimos, que devemos anunciar a todo mundo, a cada criatura. E é maravilhoso pertencer à família, à casa e compartilhar com todos os irmãos as bênçãos que Deus tem nos dado, as bênçãos da nossa salvação, as bênçãos que vêm da graça de Deus, que nos alcança todos os dias, de maneiras que muitas vezes não percebemos, porque é algo tão corriqueiro, tão simples, tão normal, mas que sem a respiração, sem a água, sem uma boa função do seu organismo, nós passamos por tantos problemas. Devemos agradecer a esse Deus maravilhoso que nos cuida, nos cerca, nos protege, e pedir por cada vez mais bênçãos, não é errado pedir por prosperidade, por saúde, por segurança, por proteção de Deus, por bênçãos e mais bênçãos, por filhos com saúde extraordinária, bênçãos e bênçãos, e Deus é galardoador, Ele dá presentes, Ele nos enche de mimos, mesmo não merecendo. Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele nos abençoa da forma que lhe aprouver. Como desejar, Senhor, estamos diante da Tua vontade, diante da Tua graça, e recebemos com todo o carinho, com toda a devoção, este amor que o Senhor tem por cada um de nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor
pastor para que venha ministrar a palavra. Podemos nos assentar. Boa noite a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 até o 22. 1 aos Coríntios, primeiro capítulo, 21 e 22. Amém? Todos encontraram? Diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Vamos ler novamente, versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, nos toque com o seu Espírito Santo, que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Estamos passando dias difíceis no mundo, dias complicados, dias de sofrimento e dor, né? Eu vi já diversas pessoas chorando durante essa semana, só de saber das atrocidades que estão acontecendo pelo mundo, né? Só de imaginar se nós estivéssemos passando por aquelas situações que estão acontecendo em Israel, que estão acontecendo na faixa de Gaza, aquele conflito, aquela guerra, uma guerra contra o terrorismo, né? Onde espero, não sei, talvez alguns dos irmãos tenham visto já, né, vídeos os mais terríveis e pesados que causam em nós muita dor também, mesmo estando longe, mas sentimos a dor daquelas famílias, né, daquelas crianças raptadas que são filmadas como troféu na mão dos terroristas e dos soldados também. É muito difícil, muito complicado. E nós só conseguimos vencer e ter esperança nesse mundo tão complicado e entregue do jeito que está o mundo, nas mãos do maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos para que não consigam compreender a mensagem de Cristo. Então o mundo está numa situação terrível e nós como igreja estamos plantados neste mundo. E existe um motivo para que a gente permaneça firmes na fé, firmes na intercessão, firmes na comunhão com Deus, firmes na igreja como povo de Deus.
E está colocado aqui, é porque, no finalzinho do versículo 21, diz assim, porque Ele nos ungiu, porque Ele nos selou, porque Ele pôs em nós o seu Espírito, pôs em nossos corações. A única possibilidade de termos consolo em tempos tão cruéis é porque o Espírito Santo passou a morar em nós, a viver na nossa vida. E daí vem aquele conflito no nosso coração, né? Por que tanto sofrimento? E por que tanta dor? E seria necessário a igreja também passar por isso. Seria necessário a igreja ver o aumento do sofrimento e da dor no mundo. Uma das coisas que tem colocado em xeque muitos corações por aí é aquela pergunta: por que que Deus permite o sofrimento? Por que que Deus permite a dor? Por que que Deus permite que todas aquelas coisas aconteçam com o seu povo, o povo de Israel? E muita gente acaba tropeçando nisso, porque não encontram uma resposta. Porque nós falamos do amor de Deus, nós falamos da misericórdia de Deus. O que será que acontece? Mas tudo isso, a palavra de Deus traz uma resposta para nós. E nós só podemos compreender isso porque um dia nós fomos ungidos, porque um dia nós fomos selados e porque Deus colocou em nós o seu Espírito nos nossos corações. Então eu convido os irmãos agora a abrirem no capítulo 8 de Romanos, e nós vamos ver como tudo já estava profetizado, dito, de forma muito clara pelo apóstolo Paulo, já no primeiro século da era cristã, né? No capítulo 8 de Romanos, a ideia de que o Espírito Santo passou a habitar em nós, ela está muito profunda. No versículo 9, vamos ler ali o que diz. Os irmãos já encontraram? Romanos 8, 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A primeira coisa que nós entendemos é que o povo da igreja, o povo que é família de Deus, o povo que foi remido, ele tem o Espírito Santo. Porque quem não tem nem sequer pertence a Cristo. E quem não tem o Espírito Santo e não pertence a Cristo não consegue compreender as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, esse Espírito Santo, ele habita em nós. Vamos ler ali no versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, aquele que não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. E nós, povo de Deus, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele não apenas nos selou, ele não apenas passou a viver em nós, como é essencial isso para que a pessoa tenha convicção da sua salvação. No versículo 14 também nós temos a garantia de que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então olha que coisa maravilhosa pertencer à família de Deus. É ter a possibilidade da compreensão espiritual,
inclusive das coisas que estão relacionadas à dor e ao sofrimento. Esse é o lado bom. Agora, o apóstolo, ele começa a falar do sofrimento, para que nós possamos compreender o quadro que está acontecendo no mundo hoje. No versículo 16, ele fala de alguns gemidos que viriam. E quando a gente fala de gemidos, nós estamos falando de dores, de convulsões que aconteceriam. E o versículo 16 fala do primeiro gemido, diz assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A primeira coisa que é marca da igreja, e a igreja entenda, todo o povo que foi selado com o Espírito Santo, é que este povo que foi selado com o Espírito Santo é um povo que também participa do primeiro gemido. Qual que é o gemido? É o gemido do sofrimento de Cristo. Nós, como igreja, fomos chamados para participar desse sofrimento. Nós, como igreja, fomos chamados para compartilhar da dor de Cristo em relação ao mundo. Esses dias eu vi alguém chorando por causa de tudo que está acontecendo, e eu falei, isso é prova de que você participa de Cristo, que você participa do sentimento que há no coração de Deus. Porque se o Espírito de Deus habita em nós e ele se comove com o que acontece no mundo, ele move o nosso coração a se comover também. E nisso nós conhecemos quem é de Jesus e quem não é de Jesus. E nós percebemos que existe um povo que não se comove. Tem um povo que se alegra. Tem um povo que ora e diz bem feito. Tem um povo que vibra. Tem um povo que faz passeata em favor dos assassinos, dos criminosos, dos bandidos, dos terroristas. E que concorda. Mas se você é habitação do Espírito, o sofrimento de Jesus em você fará também você sofrer. Nós temos uma solidariedade com o sentimento de Cristo. Essa sensibilidade é a marca da igreja. É a capacidade que nós temos de chorarmos quando vemos alguém nas marquises dos prédios passando frio e fome, e nós sentimos aquilo como se fosse conosco, porque Jesus em nós olha para aquele indivíduo com graça e misericórdia. E quando nós vemos essas atrocidades pelo mundo, a igreja, povo de Deus, começa a gemer junto com Jesus. Se somos filhos de Deus, se fomos remidos pelo Senhor, o texto diz ali no versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. É quando nós, nas palavras de Paulo, nós somos participantes do que resta das dores que ainda Cristo sofre por causa dos pecados de toda a humanidade. Por isso que a igreja, ela tem que ser o povo mais sensível da terra. É o povo que não suporta olhar a dor e ficar impassível diante
do sofrimento, porque nós temos o mesmo sentimento em nós que Cristo tem. O primeiro gemido é esse. E sabe, às vezes você não tem essa sensibilidade, porque o que a Bíblia diz? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. De quem é o templo? Do Espírito Santo. Sabe que às vezes a gente pensa assim que nosso corpo é nosso e o Espírito Santo vem morar em nós, né? Não, o corpo é dele e o nosso espírito está morando com ele. Porque quando nós passamos a pertencer a Jesus, essa é a casa de Jesus. Para nós entendermos isso, vamos imaginar que o Marcos e a Bia tivessem um coração assim, tão bondoso que resolvesse acolher alguém para morar na sua casa. E essa pessoa que fosse morar na casa deles, participasse da casa deles, mas não desse bom dia pela manhã, não conversasse durante a manhã com eles, passasse pelo corredor assim sem olhar na cara, na hora do almoço também não conversa, daí à tarde, na hora de tomar o café, não diz nem um oi, vocês estão bem, nada, não conversa. E depois simplesmente se retira e vai para o quarto para dormir. E isso aconteça todos os dias. A casa é deles. E daí? Iam se sentir bem? Pois bem, Deus mora em nós. E nós somos morada do Espírito Santo. E na verdade a casa é dele, nós que somos hóspedes. Porque nós somos um espírito que habitamos num corpo que foi comprado por ele, é dele. Agora, quanto tempo você gasta para conversar com aquele que mora em você? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de comunhão? Quanto tempo de adoração? Porque é Deus morando em você. Quando você levanta pela manhã, você conversa com o Senhor. E durante o dia, já que Ele te acompanha o dia todo, Ele mora em você. Então, muitas vezes nós não temos sensibilidade para participar dos sofrimentos de Cristo e da dor, e das suas alegrias também, porque nós não temos comunhão. Porque a nossa intimidade com Ele é quase nula. Sabe, a pessoa mais íntima nossa deveria ser aquela que mora em nós, a ponto de que a nossa sensibilidade se confundisse com a sensibilidade dele. E é por isso que o apóstolo diz aqui, olha, o Espírito Santo selou, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo, ele mora, ele unge, ele transborda em você. E por isso, se de fato você tem esse relacionamento, você participa também dos sofrimentos de Cristo, das dores. Esse é o primeiro gemido. Será que você tem essa sensibilidade? Sabe, a intimidade com Deus faz com que a gente queira estar no ambiente da ação do Espírito Santo. A intimidade com Deus faz com que a gente queira estar com os irmãos. A intimidade com Deus faz com que a gente queira falar com Ele e ver a sua palavra, e ler a sua palavra.
e ser transformado pela sua palavra. A intimidade com Ele faz a gente querer orar pela manhã, faz querer orar no almoço, faz querer orar à tarde, traz aquela ansiedade, eu preciso falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. E quando nós não temos isso, nós estamos falhando em muitos aspectos na nossa vida. Nós não conseguimos compreender ainda o início de tudo, que é o fato da comunhão real com o Espírito Santo, que mora, que vive em nós. Então a Bíblia já fala desse gemido, dessa dor de Jesus, do Espírito, que nós devemos ser participantes. Mas fala também de uma segunda dor. Vamos ler no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como dores de parto. A natureza está em gemido. O que é a natureza? É tudo que Deus criou. Hoje nós, se ligarmos à televisão, nós vamos ver que existem estados no Brasil que é só fumaça, né? Fumaça tóxica das queimadas, né? Se bem que não se fala muito, né? Mas agora literalmente estão falando lá fora do Brasil, que Amazonas, que nós estamos em chamas, né? De tanta poluição, de tanta fumaça. Mas quase não se fala, né? Por questões políticas. Mas se não fala, não tem problema, a Bíblia fala. A Bíblia fala que a natureza está em convulsão, que a natureza está com dores, que a natureza está gemendo. Sabe por quê? Por causa da vaidade humana. Porque ela ficou sujeita a nós. Sabe quando Deus criou o homem, o que ele disse para o homem? Sujeitar todas as coisas, não é isso? Era para explorar essa natureza que Deus criou. E o homem continuamente tem destruído essa natureza. E as consequências vêm sobre nós. E a Bíblia diz que a própria natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a própria natureza, na volta de Jesus, será recriada, será transformada, porque nós que somos povo de Deus aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, tudo será refeito. Mas enquanto estamos nessa lida, a natureza está sujeita à vaidade por causa do homem, que não sabe cuidar. E a palavra de Deus já diz assim. E nós participamos disso. Nós vemos tantas coisas acontecendo, né? E o sofrimento decorrente disso, das enchentes, das inundações, das convulsões na atmosfera, das camadas de proteção se desfazendo, dos vendavais, dos terremotos. Mas Jesus também lhe disse, olha, essa natureza aí, ela vai dar mostras quando tudo estiver maduro e preparado para a volta dele. E a natureza, então, ela serve como um testemunho de que Jesus está às portas para retornar.
Os gemidos na natureza praticamente estão dizendo para nós: se prepare, está chegando o tempo. E nós precisamos então ouvir os gemidos da natureza. E ao escutar esses gemidos da natureza, entender que o fim ele está muito próximo. Mas Paulo fala de mais um gemido, que está ali no versículo 23. Ele diz assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. O gemido nosso é o gemido da igreja. Então, vamos retornar lá, né? Nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, certo? Se nós somos realmente ligados, nós temos essa sensibilidade. Somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós somos testemunhas do gemido da natureza. Agora, nós mesmos, como igreja, gememos por causa do que a igreja se tornou. Tem gente feliz, né, com o que a igreja se tornou. Mas a igreja de Jesus, quando percebe as distorções que aconteceram, ela geme e sente dor também, por causa da apostasia, por causa do abandono da fé, por causa da descaracterização do culto de Cristo, por causa da falta de respeito para com a palavra de Deus, a tentativa de manipular as Escrituras. E o povo de Deus então geme diante disso, como igreja. É o terceiro gemido. E com tudo isso nós somos colocados nesse mundo que está sob a égide do mal. E como podemos viver então neste mundo? Aí Deus nos dá um presente, que é mais um gemido que aparece nesse texto. Esse é o texto dos ais, né, dos gemidos, das dores, que está no versículo 26. Vamos ler? Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós temos mais um gemido, que é o gemido do Espírito, porque diante de tantas situações, são as convulsões da natureza, são as convulsões humanas, são as distorções na igreja. O que então podemos fazer em meio a tanto sofrimento? Nós podemos interceder. Só que nós não sabemos orar como convém. Daí Deus, na sua sabedoria, Ele pega e diz: vocês não sabem realmente, porque nós estamos aqui nesse planeta e nós recebemos a interferência de pensamentos, de angústias, e a gente tem que correr, trabalhar, estudar, e a gente está envolvido em tantas coisas e com tantas dúvidas acerca de tantas coisas, e nós não conseguimos compreender nem como devemos orar. Daí, na sua bondade, Deus diz assim: espera aí, vou dar um jeito. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Então Deus sabe que nós não sabemos. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos imperfeitos. E diz assim: pois não sabemos como orar. Deus sabe que nós não sabemos como orar. Orar como convém. Daí o que ele faz? Ele coloca o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, então, ele ora as nossas orações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse talvez seja o maior presente, o mais incompreendido que Deus nos deu. Que é nós sabemos que temos alguém intercedendo por nós, mas esse alguém que intercede por nós, ele não intercede em nosso lugar. Ele nos ajuda. Então, como que é isso? Vamos supor que eu quero carregar esse púlpito, né? Daí eu peço: Israel, pegue ali. O Israel vai me ajudar, mas eu estou carregando. O Espírito nos ajuda. Isto é, quando você ora e submete-se ao Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus te ajuda para que você ore e interceda como convém. E Ele interpreta as suas orações diante do Pai. E Ele faz isso, inclusive, com gemidos inexprimíveis. Uma tradução para gemidos inexprimíveis é com palavras que não podem ser articuladas com a voz humana. Isto é, o Senhor geme diante do trono de Deus, do Espírito Santo, para interpretar ao Senhor aquilo que de fato nós precisamos. Mas esse grau de oração só tem quem cultiva intimidade com Deus. Sabe que muitas das nossas orações, quando chegam diante de Deus, Deus olha assim e diz assim: se eu for te dar isso, você vai se destruir. Nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos coisas que são para a nossa própria destruição. Mas quando nós oramos no Espírito Santo, o que acontece? Ele interpreta as nossas orações diante do Pai. Às vezes nós estamos pedindo algo que vai nos destruir, e o Espírito Santo diz, ele transforma aquela oração, e a oração chega ao Pai de conformidade com a vontade de Deus. Olha o que diz ali no versículo 27. E aquele que sonda os corações. Por que ele sonda os corações? Porque quem é de Deus é a habitação do Espírito. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quem é de Deus é selado com o Espírito de Deus. Quem é de Deus é ungido pelo Espírito de Deus. Então esse Espírito que em nós mora, ele conhece e sonda o coração. E diz assim, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos, que somos nós, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você está fazendo uma oração que não é de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo interpreta essa oração diante do Pai, para que nos seja concedido aquilo que de fato vai nos abençoar. Agora, se você não tem vida de oração, é como se você dissesse assim para Deus: Senhor, me dê isso e isso e deixe que eu administre a minha vida, tá? Não se meta. Mas se você está sob a égide, sob o domínio, sob a direção, sobre a guia, o Espírito Santo te guiando, você se coloca diante de Deus e o Espírito Santo, ele reinterpreta aquilo que de fato você precisa. E a palavra de Deus diz que ele reformula e reconstrói os teus caminhos
para que a vontade de Deus se cumpra de fato na sua vida. Essa relação com o Espírito Santo de Deus tem sido perdida muitas vezes, principalmente na vida daqueles que não oram, que não têm vida de oração. O Espírito intercede pelos santos, com gemidos inexprimíveis. Então vamos recordar, nós somos participantes dos gemidos, isto é, dos sofrimentos de Cristo. Nós vivemos num mundo em que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A igreja que vive nesse mundo geme quando é distorcida a vontade de Deus para ela. E nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é dentro desse contexto que vivemos. E a gente fica pensando, como orar diante de uma sociedade tão caída, né? E a resposta está aqui, orar no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai interpretar as nossas orações. Então, quando você se submete ao domínio, à direção, ao enchimento, à unção do Espírito Santo, as suas orações têm outro patamar. E é nesse contexto que Paulo diz que é por isso que nós somos mais do que vencedores. Vamos ler ali a partir do versículo 31. Diz assim, que é a continuação do texto, tá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que significa Deus ser por nós? Significa o quê? Significa que você é morada do Espírito Santo, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te unge, o Espírito Santo te capacita, e o Espírito Santo é aquele teu companheiro de oração que te ajuda na oração, porque você não sabe orar como convém, e ele ajuda a tal ponto e participa com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Isso significa que Deus é por nós. E aqui vem uma tristeza muito grande. Tem gente que resolveu viver longe disso, viver sozinho. O pessoal vem na igreja, aceita Jesus, aceita, vem aqui e tal, agora é comigo. E ele passa a ser o dono da sua vida, em relação à igreja, em relação a Deus. Ele diz, deixa a minha vida de oração comigo, que eu resolvo. E nem tem vida de oração, porque sem o Espírito Santo não adianta. Agora, se você mergulha nas águas profundas do Espírito, as coisas se transformam. Em relação a você, em relação à sua família, em relação ao seu futuro. Muito me surpreende uma igreja que não ora. Eu sempre falo aqui no culto de oração, né? Que deveria ser o culto mais frequentado, certo? Culto mais frequentado. Porque é onde a gente busca a direção de Deus no Espírito. Mas às vezes as pessoas preferem andar sozinhas. A gente vê muito sofrimento oriundo desse querer andar sozinho. Mas Paulo daí diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha que coisa extraordinária que Paulo está revelando no capítulo 8 de Romanos. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com Cristo, e de graça todas as coisas? Se você tem essa vida de oração, se você tem esse relacionamento com Deus, aquele que não poupou o próprio filho, te dá de graça, juntamente com ele, todas as outras coisas. No versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Esses dias eu falei aqui na igreja, porque há sempre um questionamento, porque no livro de Jó diz assim, no dia em que os anjos foram se encontrar lá com Deus, estava Satanás entre eles, né? Daí o pessoal pergunta assim, mas como que Satanás foi aparecer na presença de Deus para acusar ainda o Jó, né? Por um motivo muito simples, existe uma instância espiritual, que é um tribunal, aquele mesmo tribunal que Josué esteve, e Satanás o acusava, e ele foi então justificado. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, o que ele faz? Ele nos acusa de dia e de noite. Se você tem essa relação com Deus, essa vida com Deus, essa vida no Espírito, essa vida cheia da graça de Deus, essa vida ungida, a palavra de Deus diz assim, quem fará, no versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha a proteção que nós temos de vivermos uma vida de intimidade com o Senhor no Espírito. É Deus quem os justifica. No versículo 34 diz assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Irmãos, vamos pintar o quadro. Ó. Tem Deus o Pai, à direita tem o Filho, certo? E o que o Filho faz? Intercede por nós. E o que o Espírito Santo faz? Ele, está ali no versículo 26, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Significa que nós temos o Filho, Jesus, e nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus intercede por nós porque Ele nos comprou com o seu sangue. Mas isso é para quem? É para quem tem um relacionamento com Deus. Relacionamento de intimidade. Né? Quem entregou a vida de fato. Quem coloca Jesus como a prioridade na sua vida. Versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma lista de coisas que, enquanto a gente está aqui na terra, nós estamos sujeitos. Mas nem essas coisas conseguem, porque a lista é assim, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você participar disso, você precisa do selo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, ser morada do Espírito Santo, ter consumado na sua vida a obra de Deus. E ela está escrita a partir do versículo 28. Você já participou disso daqui? Vamos ler? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? De todo o coração? De toda a alma? De todo entendimento? Ou Ele é segundo lugar na sua vida? Por isso que você levanta de manhã, não fala com Ele, na hora do almoço não fala com Ele, à tarde não fala com Ele, à noite não fala com Ele, mora na mesma casa, mas não tem diálogo. Será? Todas essas coisas são para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29, o que diz? Pois aqueles que de antemão conheceu. É aí que começa tudo, sabe? Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado continuamente. Nós estamos aqui no Cronos, né? Certo? No tempo humano. Acima tem a eternidade, onde Deus mora. Nós fomos conhecidos lá na eternidade, porque lá na eternidade não tem esse tempo Cronos, né? Deus tem a visão completa do todo. E lá na eternidade Deus olhou e viu Marilda, Miriam, Marcos, Margarida, viu. Por isso que diz assim, ó, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você está parecido com Jesus? Você tem os sentimentos de Jesus? Você tem o amor de Jesus no coração? Você participa dos sofrimentos de Cristo? Se você foi conhecido na eternidade, Deus o escolheu para ser assim, que nem Jesus. Até está uma ironia nisso, né? Porque quando o diabo caiu, irmãos, o que aconteceu? Ele caiu porque ele quis ser como? Igual a Deus. Só que na verdade, sabe o que significa isso? É que brotou no coração de Lúcifer, aquele que era anjo de luz, o desejo de ser igual a Jesus, o Filho. Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus adoram a Jesus desde toda a eternidade, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é coeterno com o Pai. E Satanás olhava a Jesus e dizia, eu quero ser que nem Jesus, eu quero ser igual ao Filho de Deus, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. E daí o que aconteceu? Quando achou-se iniquidade no coração de Lúcifer, ele foi jogado do céu. E daí, um dia no coração de Deus
Deus resolveu colocar a cabo o seu propósito e Ele criou o homem. E Deus fez o homem como? Conforme a sua imagem e semelhança. Nos fez conforme Jesus. E Satanás, caído, que tinha inveja e queria ser igual a Deus ou igual a Jesus, de repente ele começa a ver diversos Jesus. Menores em poder, criados, mas a imagem do Senhor em nós. E ele passa a ter ódio da humanidade. Porque quando ele olha o Marcos, ele vê, olha, é Jesus. É a cara de Jesus. Se comporta como Jesus. Tem o coração de Jesus. Vai acabar com ele. Essa batalha espiritual que nós enfrentamos. E se nós pegarmos aqui o texto, diz o quê? Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Por isso que ele odeia a humanidade. Porque nós fomos criados para sermos iguais à imagem do seu Filho, de Jesus. A fim de que ele seja o primogênito, Jesus, né? Entre muitos irmãos. E depois diz, e aos que predestinou a estes, o que ele fez? Chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. Em qual fase nós estamos aqui no Cronos? Na fase de sermos chamados. E quando somos chamados, nós podemos atender ao chamado de Deus. Para sermos o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Isto é, irmãos, não existe igreja e povo de Deus que não se pareça com Jesus. Se você não se parecer com Jesus, significa tão somente que você não recebeu Jesus. Porque a cada dia você tem que estar mais semelhante. E quanto mais semelhante de Jesus você estiver, mais o inimigo das nossas almas vai querer destruir. Mas nós temos a proteção do Senhor em nossa vida. Porque é Deus quem cuida de nós. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia fala que o Senhor está ao redor. Então o inimigo olha de longe. E nós não podemos deixar brechas na nossa vida. E essas brechas quais são? É não termos vida de oração, não termos vida de leitura da palavra, não termos devoção, não termos comunhão na igreja do Senhor. Eu fico assim muito assustado quando algumas ovelhinhas daqui ficam longe do aprisco. Porque o leão, o adversário, ele está rondando. Sabe como que o leão ataca? Ele fica quieto por perto, olhando, a espreita, que nem gato, né? Fica assim, de longe. E quando uma ovelhinha se afasta um pouquinho, é um prato cheio para ser atacada. Porque quando ela se afasta, está longe do pastor, está longe do aprisco, está longe da comunhão, está indefesa. E não se enganem, porque
o diabo ele manda enfermidades. Será que é bíblico isso? Tem algum texto na Bíblia que fala que alguém estava doente por causa de um demônio? Tem ou não? Aonde? Tem alguns exemplos, né? Tem o caso da mulher encurvada, que Satanás a tinha prendido todo aquele tempo, ela tinha o seu esqueleto todo distorcido por ação maligna. Tinha o rapaz que era surdo e mudo, e quando Jesus expulsa o demônio, ele começa a falar e ouvir. Não se iludam. O melhor lugar para estar é na comunhão do povo de Deus. O melhor lugar para estar. Isso não significa que toda doença seja de origem. Existem doenças que são naturais por causa da estrutura deste mundo que nós estamos, que o mundo geme. Mas existem casos, e a Bíblia nos fala, de enfermidades resultantes do distanciamento de Deus. O melhor lugar é estar na comunhão, na casa de Deus, e com a vida de oração. Você tem Jesus que intercede, você tem o Espírito Santo que intercede com gemidos, e você tem os irmãos da igreja que podem interceder, e vocês têm a palavra. Por que ficar longe de tanta bênção? Por que escolher os lugares aonde você vai encontrar sofrimento e dor? Para os seus, para você, às vezes para a sua família. Melhor lugar para estar, diante de tantas promessas, é na comunhão do povo de Deus, cheio do Espírito Santo, na dependência do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos garante a proteção do Teu Espírito com gemidos inexprimíveis. Obrigado pela Tua palavra que nos diz que nós, povo Teu, somos guiados pelo Teu Espírito, somos cheios do Teu Espírito, somos selados com o Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, que quando estamos debaixo dessa cobertura do Senhor, o maligno não nos pode tocar. Nós te louvamos por isso. Pedimos por aqueles, ó Deus, que estão distanciados de Ti. Pedimos pelos irmãos, ó Deus, nossos tão próximos que muitas vezes negligenciam a comunhão e a intimidade contigo. Pedimos que o Teu Espírito toque, que haja um desejo, ó Deus, no coração ardente por intimidade, por comunhão contigo. Nós te pedimos isso, Senhor. Nos abençoe, que o Senhor esteja nos fortalecendo e que, passando por este mundo que tem tantos gemidos, ó Deus, possamos estar firmados em Ti, por sabermos que em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Não precisamos de ler. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Lembrando que sexta-feira teremos culto de oração, né? E falamos muito sobre oração hoje, orientada pelo Espírito Santo. É essencial participar. Sabemos que alguns irmãos não podem devido ao trabalho, é compreensível, mas aqueles que podem, que têm esse horário disponível lá e que podem estar conosco, venha para orar juntamente conosco. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua proteção, a proteção dos Teus anjos. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. A Tua palavra fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para atuar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós cremos na Tua palavra. Pedimos então a proteção do Senhor sobre cada lar, cada família, ó Deus, da Tua igreja. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, ó Deus, protegendo os filhos, protegendo os netos, protegendo todos aqueles que nos são queridos, ó Deus. Nós estendemos essa proteção sobre todos os que participam da Tua igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam vir, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles. Me lembro da irmã Margarida agora, ó Deus, restaura completamente a Tua serva, ó Deus, para que possa, com muito desejo no coração, participar, Senhor, da adoração, do culto, da comunhão, também aqui na igreja. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.